Fala pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal e a partir desse vídeo começaremos a ver como utilizar o MySQL junto com o PHP. No vídeo de hoje veremos como fazer a conexão do PHP com o MySQL através do PDO. PDO, se não me engano, significa PHP Data Object, que é a classe do PHP para você trabalhar com um banco de dados. Antes de tudo, você precisa ter o PDO ativado nas configurações do seu PHP. Então, para você ativar o PDO, você vai lá no seu php.ini. Então, vou aqui na pasta Modo de server, ER. que foi onde eu Modo configurei o de servidor do Apache no segundo vídeo aqui do canal. Segundo ou terceiro, mas se não me engano foi o segundo mesmo. Então, vou aqui na pasta server, onde está o meu servidor, em PHP 8. PP. Abuta. PHP 8.12. Tá aqui o PHP 8 Modo e vou procurar o arquivo de configuração, que é o HP. php.ini. PHP 26. Data de mod. Tipo edição parâmetros de configuração somente. Aqui é esse aqui, né? Parâmetros de configuração. PHP 26 de 37. Porque o primeiro PHP PHP. é um php.exe. Então se eu ir apertando para o lado, clicar se para o lado, ele vai falar que é um aplicativo. Data de tipo edição aplicativo somente Que é do leitura. tipo aplicativo. PHP. O segundo PHP aí é um php.ini. Então o tipo dele vai ser parâmetros de configuração, que esse que é o tipo ini. Data de tipo edição parâmetros de configuração. Então é esse aqui. Vou mandar editar com bloco, com Contexto Notepad++, menu. mas você pode usar qualquer editor de texto. N. Edit with Notepad. PHP 8. C. Serve. E vou dar aqui um Ctrl F para Localizar diálogo. localizar e vou procurar por PDO PDO. Sublinha. underline MySQL. MySQL. PoemY. Extension igual PoemYSQL. Então tá aqui, ó. Extension igual Igual PDO. Sublinha. underline MY. MySQL. SQ. Você precisa ver se aqui na frente vai estar um ponto e vírgula. Né? Então aqui, ó, antes do E de extension, se tiver um ponto e vírgula, é porque ela vai estar desativada. Fim extension igual PoemY. Aqui ele fala fim extension, porque eu programei essa voz para quando encontrar um ponto e vírgula ele falar a palavra fim. Mas se tiver um ponto e vírgula, significa que está desativado, pois um ponto e vírgula no arquivo .ini significa um comentário. E nós já aprendemos que os comentários eles não são compilados. Então se tiver um ponto e vírgula, que o meu não estava, porque eu já tinha ativado, né? Só coloquei um ponto e vírgula aqui agora para mostrar para vocês. Você apaga o ponto e vírgula, salva e reinicia o seu Apache. Então você habilita esse aqui, ó, extension igual PDO underline MySQL. Aí reiniciando o seu Apache, em branco, vai estar habilitado esta classe. Novo, aula aqui. Aí agora aqui na pasta, eu criei alguns arquivos. Config1 de 3. O primeiro arquivo é o config.php. Neste arquivo estão as constantes de configuração do banco de dados. Define abre parênteses db host, localhost então, fecha parênteses. Então coloque aqui ó, um define, né? Nós já aprendemos que o define serve para criar constantes. Então criei aqui a constante db underline host com o valor localhost. Esse é o servidor do banco de dados. Essa informação você vai adquirir com a sua empresa de hospedagem. Aqui como está tudo no local, então o servidor é o localhost. Define abre parênteses db user, root fecha parênteses fim. A segunda constante é o db underline user, que é o usuário do banco de dados, que é root, né? Foi isso que foi definido quando a gente instalou o MySQL. Define abre parênteses db password, root fecha parênteses fim. O terceiro parâmetro, terceira constante, eu coloquei aqui db password. Coloquei como valor root, que é a senha do banco de dados. Também é a senha que a gente definiu lá quando instalou o MySQL. Mas aí você coloca a senha que você definiu ou a senha do seu servidor de hospedagem, né? Você vai obter tudo isso com ele. Define abre parênteses db nome, programador segod fecha parênteses. E aqui, ó, próxima constante, db underline name. Define abre parênteses db nome. Não é db, eu coloquei db underline db name. Abre db maiúscula, maiúscula b.
E aí o nome eu coloquei programador cego DB, que era o banco de dados que eu criei lá no PHP MyAdmin que a gente estava usando até agora. Define abre parênteses dbchar7 e o TF8 fecha E parênteses o fim. último parâmetro, né, a última constante que eu defini foi dbchar7 e defini como UTF-8, né, porque queremos poder usar caracteres especiais no SQL. Então essas são as constantes que a gente vai utilizar. Define abre parênteses dbchar. Aula 15. Database. Aí o próximo arquivo que eu criei foi o database.php. E nele é onde vai estar a nossa classe de configuração. Class Database abre bloco. Então eu criei aqui uma classe chamada Database, né? Database, D-A-T-A-B-A-S-E. Private var por fim. E criei um método, privado, né? Chamado PDO. Então private e coloquei aqui a variável PDO. Ele é privado porque eu pretendo utilizar ele só aqui nessa classe, né? Se por acaso eu precisar estender essa classe, eu não quero que as outras classes tenham acesso ao atributo PDO. Public Function Constraint abre E aí parênteses tem fecha o parênteses método abre construtor bloco. aqui que nós já aprendemos, né? A public function underline construct. E é neste método construtor que eu vou conectar o PHP com o MySQL. Var dsn igual MYE cifrão. Então aqui eu criei uma variável chamada dsn. Eu me esqueci o que significa essa sigla, mas esse dsn é o que o PDL vai exigir lá na hora de fazer a configuração. Então aqui a variável dsn ds igual vai ser igual aspas a uma string, né? Então aqui na string abri e fechei aspas e aqui coloquei m y s q MySQL. l. Pois primeiro a gente precisa definir qual é o tipo do banco de dados. O banco de dados que a gente está utilizando é o MySQL. Então MySQL MySQL dois pontos 2 h o host host. Então o tipo do banco de dados dois pontos host. Então, MySQL dois pontos host s t igual igual. E aí eu informo qual é o aqui eu informo qual é o nosso host, que eu defini na constante host. aspas Então, fechei aqui aspas, spa ponto coloquei um ponto db para host concatenar e dbhost. Então, estou concatenando com a dbhost. ponto Aí ponto um outro, eu coloquei mais um ponto para concatenar de novo para continuar a string. spa aspas E aí abri as aspas ponto e e vírgula coloquei ponto e vírgula. Então, é como se nesse texto tivesse MySQL, dois pontos, host igual localhost, ponto e vírgula. E aí continuo, depois do ponto e vírgula, b n a m com dbname, dbname é igual igual, e aí eu devo colocar aqui o nome do banco de dados. aspas E aí coloco, fechei aqui a string, né, para poder concatenar, aspas, ponto ponto, db db, underline dbname, que é o nome da constante que eu criei. Então, estou concatenando com essa constante. ponto E ponto aí coloco um ponto para concatenar de novo e continuar a espaço string. aspas Abro as aspas, ponto e vírgula ponto e vírgula, c e aí coloco char7, C-H-A-R-S-E-T, h a r s e t igual igual, aspas aí fecho a string, ponto ponto para concatenar, db char7 e db underline char7, é o nome da constante, é nessa constante que vai estar o valor, vai estar o valor do char7, que é o TF8. em ponto E aí maiúscula coloco aqui ponto o e ponto e vírgula para encerrar a instrução PHP. Então, esse vai ser o valor da variável dsn. em branco var dsn igual mysql host igual ponto db host ponto fim bname igual ponto db bname ponto fim char7 igual ponto db char7 fim. Try abre bloco. E aí eu vou começar aqui um bloco try catch, né? Nós já aprendemos esses blocos que é para a gente trabalhar com exceções. Então abri aqui o try, try, abri as chaves, Var diz maior por e aí cifrão. embaixo eu coloquei variável this, né? Que serve para a gente chamar um método ou um atributo da própria classe. Então é cifrão THIS, T H I S hífen maior maior, P D U PDO. Ou espaço seja, eu estou chamando o atributo PDO, que eu defini ali em cima, né, que é o atributo privado. Mas ele só pode ser utilizado aqui dentro dessa própria classe. Então, this maior PDO vai igual ser igual new a new
PDO, PDO, maiúscula que é D, PDO, tudo com letra maiúscula. maiúscula P, maiúscula D, maiúscula U. Então, estou instanciando aqui a classe PDO. Abre parênteses. Dentro desta classe, ele vai exigir o primeiro parâmetro será o DSN, né? Então, eu coloquei aqui a variável DSN. DSN, Ou seja, a gente poderia colocar todo aquele texto ali da linha de cima, a gente poderia colocar aqui direto. Mas eu resolvi deixar numa variável separada e aqui só coloco a variável como atributo. S, em, vírgula, O segundo parâmetro é o usuário do banco de dados, que no nosso caso está na constante dbuser. dbuser, E o terceiro parâmetro é a senha do banco de dados, que vai estar na constante dbpassword. vírgula, dbpassword, em, ponto e vírgula. Então, com isso, você instanciou a classe e a conexão está feita. Mas ainda há alguns parâmetros, né, uns atributos que você pode passar nessa classe. Então, agora o thisPDO passou a ser um objeto de PDO. Né? Nós já vimos isso tudo no módulo de orientação objeto, então agora, a partir do momento que eu instanciei essa classe, o thisPDO passa a ser um objeto de PDO. Vardi, cifrão, Então, na linha de baixo tem aqui um this A, I, S, hífen, mais, P, D, PDO, U, e aí eu vou chamar o método setAttribute. hífen, maior, S, E, T, maiúscula A, T, T, R, I, B, U, T, E. Então a gente agora pode passar com esse setAttribute, nós passaremos alguns atributos para o PDO. Então esse primeiro atributo que eu vou passar é para definir as exceções. Então eu quero que o PDO, quando houver um erro, ele me exiba esse erro como uma exceção. Então como primeiro parâmetro desse método setAttribute, Abre eu parênteses. coloco aqui eu passo o atributo estático PDO, Maiúscula U, dois pontos. É tudo maiúsculo, tá? maiúscula A, maiúscula T, maiúscula T, maiúscula R, Então, ATTR, sublinha, underline, maiúscula I, maiúscula R, maiúscula E, maiúscula R, maiúscula R. maiúscula R, Então, ERR, maiúscula M, maiúscula U, maiúscula D, maiúscula I, MOD de mode. Então, PDO, dois pontos, ATTR, underline, mode. Vem de error, né? Então eu quero definir qual vai ser o modo de erro do PDO. vírgula, E aí no segundo parâmetro você define qual vai ser esse modo de erro. PD, Então, maiúscula P, PDO, maiúscula U, dois pontos. Então, dois pontos duas vezes. maiúscula I, maiúscula R, dois R's. Maiúscula M, maiúscula U, maiúscula D, maiúscula I, MODE, mode, sublinha, o underline, maiúscula I, e exception, tudo maiúsculo. maiúscula X, maiúscula C, maiúscula I, maiúscula P, maiúscula T, maiúscula I, maiúscula U, maiúscula M, fecha E aí, parênteses, fecha parênteses. ponto e vírgula. Então, com isso, eu estou definindo que vai ser do tipo de exceção os erros. Então, a conexão está feita. Aí eu pulo para o bloco cat. Vardis maior por maior setAttribute abre, Ah, não, cifrão, perdão, ainda tem mais um setAttribute que eu quero aplicar, que agora o próximo atributo é para definir qual vai ser a saída padrão dos dados do PDO. Quando a gente fizer o select dos dados no banco de dados, como a gente quer que ele retorne os dados. Por padrão, ele retorna como um array associativo. Só que eu prefiro ele retornar como um objeto, né? Pois como no Laravel ele retorna como objeto, eu acabei me acostumando, então aqui eu vou pedir para ele retornar como padrão um objeto em vez de um array associativo. tab, cifrão, Então aqui o thisPDO novamente, T, maior, por, maior, aí setAttribute, o setAttribute novamente, abre e agora eu vou parênteses, passar aqui o parâmetro PDO, maiúscula P, maiúscula U, aí dois pontos duas vezes, dois pontos, maiúscula A, maiúscula T, maiúscula R, aí o ATTR. Eu vou ver se eu lembro de deixar aí na descrição depois todos os atributos do PDO para você dar uma estudada e saber qual que você vai usar em determinadas situações. Então, ATTR, underline, sublinha, maiúscula D, maiúscula I, é default, né? DE, maiúscula F, maiúscula A, maiúscula U, maiúscula L, maiúscula T, maiúscula T. Então, default.
Então, attr, underline, default, sublinha, maiúscula F, underline, maiúscula I, maiúscula T, maiúscula C, maiúscula H, fetch, F-E-T-C-H, sublinha, underline, maiúscula M, maiúscula U, maiúscula D, maiúscula I, mode, M-O-D-E. Então, PDO, dois pontos, attr, underline, default, underline, fetch, underline, mode. Então, qual vai ser o modo do fetch, que é a saída dos dados? E como eu falei, eu quero do tipo objeto. vírgula, Então, P, como segundo atributo, está aqui, o segundo parâmetro é o PDO, dois pontos, dois pontos, 2, maiúscula F, maiúscula I, maiúscula T, maiúscula C, maiúscula H, fetch, F-E-T-C-H, sublinha, underline, maiúscula U, maiúscula B, maiúscula J, obj, de objeto. fecha, ponto e Então, com vírgula, isso, agora eu defini que a saída dos dados do PDO vai ser como objeto e não mais um array associativo. fecha bloco cat abre parênteses PDO exception var e fecha parênteses abre bloco. E agora eu pulei para o bloco cat, que é para tratar as exceções. As exceções no PDO, a gente utiliza a classe PDO exception. Fecha cat, abre, maiúscula P, maiúscula D, maiúscula U, maiúscula I, X, C, E, P, T, I, U, N. Então, PDO exception, com o P, o D, o O e o E com letra maiúscula. Cifrão. E aí estou atribuindo na variável E. Fecha Até aí, parênteses. nenhuma novidade, que nós já aprendemos como trabalhar com exceções, né? Só que aqui, em vez de exception, é PDO exception. Eco erro na conexão not.var e maior get message abre parênteses fecha parênteses fim. Aí aqui dentro do bloco cat eu coloquei um echo, aí erro, a string erro, e concatenei com o E e chamando o método getMessage, como a gente já viu lá quando trabalhou com as exceções. Fecha bloco. E aqui está fechando o cat. Fecha bloco. Aqui está fechando o método construtor. Fecha bloco. E aqui está fechando a classe. Então, com isso, agora eu estou fazendo a conexão com o banco de dados MySQL. E o outro arquivo que eu criei aqui no index 3 de 3 foi o index.php. C, menor PHP. E aqui nesse index.php, require config.php fim. Eu estou mandando dar um require no config.php, onde estão as nossas constantes. Require database.php fim. E embaixo estou dando um require no arquivo database.php, que é a nossa classe onde colocaremos as funções que iremos usar com o banco de dados. Eu poderia colocar esse require config dentro do próprio database.php, mas eu preferi colocar aqui no index.php. Então estou dando esses dois require, do config e do database. Em branco, vardb igual new database abre parênteses fecha parênteses fim. Então agora que eu criei uma variável chamada db, cifra db igual, que vai receber new, uma nova instância database, maiúscula D, do database, né, a classe que nós criamos. Fecha Ela parênteses. não exige nenhum parâmetro, né? Então só abre e fecha o parênteses. Então, ao instanciar essa classe, automaticamente vai fazer a conexão com o banco de dados, pois a conexão é feita no método construtor. vardb igual new database, vardb igual new database abre parênteses em branco. Então, vamos aqui para o aula OBS configuração, navegação privativa do navegação. Estou aqui no navegador HT e mandei abrir aqui o index.php e ele não apareceu nenhum erro, né? Então, o que significa que a conexão foi feita com sucesso. Eu não mandei ele escrever nenhuma mensagem caso a configuração seja feita com sucesso, mas e se eu passar alguma informação errada? C, aula 15 linha 1 coluna. Por exemplo, eu vou aqui no config.php. C, define abre parênteses dbuser, root fecha E aqui no parênteses user, em em branco, vez de root, aspas, t, aspas, vou s. colocar um S aqui no final. Vai ser roots. Roots. R-O-O-T-S. Vamos para o navegador. Aula, navegação. Eu vou atualizar. Ocupado. Erro na conexão NOT.
Stat abre colchete HY000 fecha colchete abre colchete 1045 fecha colchete access denied for user routes localhost abre parênteses use password, yes fecha parênteses. Então ele me exibiu um erro falando que acesso negado, né, no banco de dados com o usuário roots, pois esse usuário não existe. Então ele me apresenta esse erro, para a gente ver que o bloco cat também está funcionando. Então se eu apaguei a aspas, né? Espaço, Tô apagando tudo errado ponto, aqui. fecha, aspas, Aqui, ó. S, É o S que eu quero apagar. vírgula, Aqui. Voltei pro root, vou atualizar aqui. navegar, ocupado, HT, e volta a página em branco. Então, com isso, a nossa conexão ao banco de dados está feita. Nos próximos vídeos, nós veremos como inserir, selecionar, atualizar e deletar dados do banco de dados utilizando o PHP. Se ficou alguma dúvida, vocês deixem nos comentários que eu gravo um outro vídeo tentando explicar. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, pessoal!